Passaram 5 dias desde a horrível tragédia na residência de Brentwood, onde Rob Reiner e a sua mulher Michelle foram brutalmente assassinados. Mas novos detalhes que vêm a público sobre o caso continuam a causar arrepios na população. Um hipotético relatório pericial revelou o momento presumido em que Nick Reiner atacou, juntamente com os ferimentos fatais de facada em zonas críticas do corpo, incluindo um corte profundo no pescoço de Rob que soava como um desafio aterrador. Calar. Não dizer mais nada. Cada detalhe. À medida que é reexaminado, parece pintar uma história agonizante e sufocantemente dolorosa. A causa da tragédia parece remontar a uma discussão acesa na festa de Natal de Conan O'Brien, onde Nick terá demonstrado sinais de comportamento mental anormal e instável. Depois de cometer o crime, terá abandonado o local com uma frieza arrepiante, refugiado-se num hotel e agora está a usar o dinheiro da herança para contratar Alan Jackson, um dos melhores advogados de defesa dos Estados Unidos, para o representar. Quem poderia acreditar em tamanha frieza e brutalidade? A consciência parece ter desaparecido completamente de um homem que caiu tão baixo. O curso de ação sangrento de Nick nessa noite foi precisamente a partir do tenso jantar que envolveu Nick que a polícia começou a reconstituir a trágica cronologia dos acontecimentos na família Reiner. De acordo com a acusação emitida pelo Ministério Público do Condado de Los Angeles, o ataque ocorreu algures entre a meia-noite e as primeiras horas da manhã, possivelmente entre as 0 horas e 70 minutos e as 6 horas. Nick saiu silenciosamente do seu quarto e entrou na casa principal, onde os seus pais dormiam no quarto principal. Não havia sinais de arrombamento, pois já tinha as chaves e conhecia todos os cantos da casa. Após ter cometido o ataque, Nick abandonou imediatamente o local do crime, transportando consigo uma sensação de pânico ou uma frieza e clareza calculista que só ele poderia compreender. Por volta das 4 horas da manhã, Nick apareceu na recepção do Hotel Pierside, em Santa Monica, a aproximadamente 20 minutos de carro de Brentwood. Fez o check-in num quarto simples, pago em dinheiro ou cartão, e não chamou a atenção dos funcionários do hotel. Durante aquelas breves horas, ninguém o viu fazer chamadas ou descansar durante muito tempo, como se estivesse apenas à procura de abrigo temporário ou simplesmente a vaguear num estado de caos psicológico após o sucedido. Por volta das 15h40 desse mesmo dia, foi descoberta a tragédia. Uma massagista chegou à casa para um atendimento agendado com Rob e Michelle, mas ninguém atendeu a porta. Ligou imediatamente a Home, que correu para a casa com o namorado. Ao abrir a porta, encontrou o corpo do pai no quarto principal e, em pânico, ligou para o 112. A polícia chegou e logo encontrou o corpo de Michelle nas proximidades. While the family and law enforcement were confronting this unspeakable horror, Nick remained at large for several more hours. By around 9 p.m., a security camera at an Arco gas station near Exposition Park, close to USC, captured footage of Nick purchasing a bottle of sports drink. He appeared anxious, repeatedly looking around, yet remained calm enough to complete the transaction. Just minutes later, at approximately 9:05 p.m., LAPD officers working in coordination with the U.S. Marshals swiftly surrounded and arrested Nick nearby. He did not resist remaining silent as police placed him in handcuffs. Recorded images show a young man with a weary, hollow expression on his face. Forensic experts determined the time of death based on rigor mortis and body temperature. When emergency responders arrived at the scene, the victims had already begun to stiffen. Based on calculations, Rob and Michelle may have died approximately 3 to 4 hours before they were discovered. Investigators also noted the possibility that Nick may have cleaned himself up at the scene or showered at the hotel. Traces of blood could still have remained on his clothing or body, and surveillance cameras recorded his movements in Santa Monica. As for the weapon, experts believe it was an opportunistic weapon such as a kitchen knife or a meat cleaver readily available in the home. His familiarity with the environment allowed Nick to act with ruthless precision without the need for specialized tools, resulting in a blood-soaked crime scene within a house that was once deeply familiar. Dozens of cold-blooded stab wounds in the bedroom. According to the latest information, the cause of death of Rob and Michelle Reiner was determined to be throat slashing. Initially, the public was only aware of a single cut, but forensic examinations later confirmed that both victims sustained multiple stab wounds, revealing the horrifying level of violence they endured. Professor Joseph Scott Morgan, an applied forensic expert at Jacksonville State University and the host of the program Body Bags, emphasized that multiple stab wounds indicate clear, intent and direct action requiring significant force and reflecting the extreme brutality of the crime.
According to him, injuries caused by sharp weapons represent one of the most severe forms of violence, typically occurring at very close range and requiring the perpetrator to deliberately invade the victim's personal space. Knife attacks often demand a high level of physical energy and usually take place in rapid succession. When numerous wounds are present, the term overkill is often used to describe the intensity of the assault, although it does not apply in every case. In this incident, the presence of both long slashing wounds and deep puncture wounds indicates a prolonged, violent, and intentional attack. Joseph Scott Morgan further analyzed that stab wounds tend to be deeper, while slash wounds are longer, but more superficial. Esta combinação demonstra que a agressão não foi um ato impulsivo, mas sim uma sequência de ações deliberadas que envolveram uma força e uma técnica evidentes. Do ponto de vista forense, degolar alguém raramente é tão rápido e preciso como é retratado nos filmes. A vítima precisa geralmente de ser contida e pressionada contra uma superfície para que o agressor possa utilizar a pressão do peso do corpo e um movimento de puxar a lâmina pelo pescoço, tornando o ato especialmente horripilante e premeditado. Estes detalhes acrescentam ainda mais peso e angústia à imagem das últimas horas de Rob e Michelle Reiner, que assombram não só a sua família, mas também todos os que acompanham o caso. O horror é agravado pelos relatos iniciais que sugerem que as duas vítimas podem ter estado deitadas na cama quando foram assassinadas. Se isto for verdade, o autor do crime deve ter tido um conhecimento íntimo da casa, da localização dos quartos, da rotina diária das vítimas, dos seus hábitos de sono e da facilidade com que podiam ser acordadas. Atacar diretamente de perto ou por trás implica uma violação completa do espaço pessoal da vítima, exigindo possivelmente até que o agressor suba para a cama para exercer força suficiente. Só de pensar nisso já arrepia. A cena do crime estava encharcada em sangue. O pescoço contém muitos vasos sanguíneos importantes e... Quando ferido, o sangue pode jorrar com força e espalhar-se amplamente. Somado a outros ferimentos de faca, cada golpe comprometeu ainda mais o sistema circulatório até a morte. E todas as provas apontam num único sentido: Nick Reiner, a terceira pessoa que vivia na casa e a única que podia entrar livremente no quarto dos pais sem levantar suspeitas. Trace, o homem acusado de matar os pais, paga calmamente ao seu advogado com a sua própria herança. Quase imediatamente, surgiu uma questão urgente. Quanto custará a defesa legal de Nick Reiner? Alan Jackson não é um advogado comum. É um dos nomes mais proeminentes na área da defesa criminal nos Estados Unidos, conhecido por aceitar apenas os casos mais complexos e de maior impacto. Em contrapartida, Nick não possui uma carreira claramente estabelecida, viveu em grande parte dependente da sua família abastada e já tinha trabalhado com o seu pai num projeto cinematográfico em 2016. No passado, Alan Jackson terá reduzido seus honorários para Karen Reed, mas os custos legais totais ainda atingiram aproximadamente $10 milhões. No caso de Nick, as despesas podem ser ainda maiores devido à gravidade das acusações e à intensa e constante atenção dos média. Mesmo com um desconto, esta quantia ainda estaria muito além das possibilidades da maioria das pessoas. Questionado diretamente à saída do tribunal, Alan Jackson recusou comentar a origem dos fundos. Ele respondeu brevemente: "Não posso comentar quem está a pagar as taxas." Este silêncio apenas alimentou especulações públicas, desde teorias de que Jackson estaria a trabalhar pro bono devido à notoriedade do caso, até conjecturas mais elaboradas sobre acordos secretos. No entanto, a 18 de dezembro de 2025, várias fontes próximas da família Reiner revelaram um pormenor chocante. Os honorários, 2 advogados estariam a ser pagos com recursos do patrimônio de Rob e Michelle Reiner, estimado em aproximadamente $200 milhões. A justificação para esta decisão, segundo consta, vem de familiares ainda vivos, como Jake e Rami Reiner. Apesar da profunda dor e indignação, optaram por contratar a melhor representação legal possível para Nick, com o objetivo de procurar uma defesa baseada na doença mental e na inimputabilidade. Acreditam que, se Nick for internado numa instituição psiquiátrica de alta segurança, em vez de ser condenado à prisão perpétua, o desfecho seria mais humano, e talvez o que Rob e Michelle desejariam para o filho. De acordo com a lei da Califórnia, se Nick for condenado por homicídio, perderá todos os direitos de herança dos seus pais. Contudo, a lei não proíbe que outros membros da família ou os executores testamentários utilizem parte do patrimônio para cobrir as despesas legais do réu antes da sentença final.
Alguns especialistas jurídicos independentes, como Sean Weisbart, afirmaram que esta prática é legalmente permitida na fase atual do processo. Não obstante, há quem defenda que um executor testamentário poderia recusar-se a autorizar tais pagamentos para evitar potenciais riscos legais e financeiros. Até a data, não houve qualquer confirmação oficial da família ou do tribunal sobre a origem exata dos fundos, o que deixa inúmeras perguntas sem resposta a circular entre o público e aqueles que acompanham o caso de perto. 4. A aparição de Nick Reiner em tribunal. Antes de nos aprofundarmos nos detalhes angustiantes, o foco vira-se para a situação jurídica atual de Nick Reiner. Além de 2 acusações de homicídio em primeiro grau, o processo também cita circunstâncias agravantes devido à presença de múltiplas vítimas. Nick está atualmente detido na cadeia do condado de Los Angeles e compareceu pela primeira vez em tribunal. Vestia o característico fato azul reservado aos réus, usado tanto como medida de segurança como símbolo claro de total ruína. O seu advogado é Alan Jackson, um conceituado defensor público conhecido por vencer inúmeros casos de grande impacto. Durante a audiência, o juiz proibiu as câmaras em direto, aumentando ainda mais o mistério e a tensão em torno do processo. O advogado Jackson solicitou o adiamento da leitura formal da acusação para que Nick pudesse ponderar se declararia ou não culpado. O pedido foi aprovado e a audiência foi reagendada para janeiro. 7. Leaving many questions unanswered. The only moment the public heard Nick speak was when the judge reminded him of his constitutional rights. Mr. Reiner, do you waive your right to a speedy trial so that the arraignment may be continued to January? 2026. Nick replied briefly, "Yes, Your Honor, I do. No explanation, no justification, no visible emotion." The hearing ended so quickly it was almost jarring. January 7 has now become a critical milestone, a date on which the public and the media will continue to focus their attention. While the Reiner family tragedy continues to smolder in the collective imagination, the brevity and coldness of the hearing only underscored one thing. The case is far from over, and all eyes are now fixed on the upcoming court session, where justice itself will be put to the test. And before turning to that historic trial, let us look back at the most horrifying aspects uncovered by police investigators in this case. First and foremost is the tense gathering that took place on the Tres T at Conan O'Brien's home. 5. Nick Reiner's battle with addiction. Behind this tragedy, it is impossible to ignore Nick Reiner's long and painful struggle with addiction. Born in 1993, Nick's descent into substance abuse began at a very early age when he was just 15 years old, around 2008. That was when he first experimented with heroin and cocaine, powerful substances that pulled his already lost adolescence into a dark downward spiral. As the son of famed director Rob Reiner and the grandson of legendary Carl Reiner, Nick grew up under the crushing weight of a fame he never asked for, feeling that he did not belong in the glittering world of Hollywood. From the earliest signs, his family recognized the seriousness of the problem. Rob and Michelle sent Nick to a rehabilitation center for the first time while he was still a minor. However, that was only the beginning of a long cycle of rehab admissions and relapses, at least 17 or 18 times in just the first few years, according to Nick's own later accounts. He would remain sober just long enough to be allowed home, only to relapse almost immediately, trapped in what felt like an endless loop with no escape. Nick's parents, especially Rob, poured all their efforts into helping their son overcome his struggles. They offered him career opportunities, provided financial and emotional support, and even allowed him to live at their Brentwood home so he could regain his footing. Rob once said, when his parents adopted a stricter approach, often described as tough love, Nick chose to leave the family to do things his own way. He became homeless, drifting across states such as Maine, New Jersey, and Texas. He later referred to those years as his dark years, the bleakest period of his life during which he nearly died multiple times, surviving only by sheer luck. With no home and no support, Nick lived entirely dependent on drugs and dangerous street relationships. O ano de 2015 marcou breve vislumbre de esperança. Aos 22 anos, Nick alcançou período de sobriedade relativamente estável. Colaborou com seu pai na escrita e produção do filme Being Charlie, uma obra semi-autobiográfica baseada na sua própria luta contra o vício. Durante este período, Nick voltou a viver com os pais em Los Angeles e o projeto do filme ajudou a reaproximar pai e filho, curando parcialmente as profundas feridas familiares acumuladas ao longo dos anos. Mas esta sobriedade não durou. Em 2018, Nick admitiu ter recaído fortemente no consumo de heroína e que quase morreu de um ataque cardíaco induzido por cocaína enquanto estava num avião.
durante um longo período de consumo de drogas, danificou gravemente a casa de hóspedes dos pais, partindo televisores, candeeiros e móveis por todo o espaço. Após este incidente, Rob e Michelle obrigaram-no a sair e enviaram-no de volta para a reabilitação. Por volta de 2020, Nick foi autorizado a voltar a viver na casa em Brentwood. No Maine. Esta situação foi a tentativa da família de o supervisionar e apoiar, mesmo quando o seu comportamento se tornava cada vez mais instável. Os relatos indicam que Michelle e Rob estavam profundamente preocupados com a saúde mental e o abuso de substâncias de Nick nos meses que antecederam a tragédia. A sua vida serve como um lembrete dolorosamente claro de que, por maior que seja o amor e o cuidado dos pais, a tragédia pode, por vezes, ser inevitável. De seguida, vamos abordar algumas das nossas próprias especulações sobre o julgamento iminente, especialmente tendo em conta que o advogado de defesa de Nick é uma figura muito famosa, Alan Johnson. Vamos examinar como Nick conseguiu os serviços de um advogado tão conceituado. 6. As drogas podem ajudar Nick Reiner a escapar à justiça? Por fim, um ponto crucial que vale a pena examinar é a estratégia jurídica que Alan Johnson pode adotar na defesa de Nick Reiner. Vamos discutir isto juntos. De acordo com os últimos relatórios e informações do Departamento de Polícia de Los Angeles, LAPD, testemunhas num hotel em Santa Mônica viram Nick Reiner após o incidente e descreveram-no como estando sob o efeito de drogas. Este pormenor é considerado relevante para o seu historial de abuso de substâncias, mas não é suficiente para provar insanidade legal. No máximo, isto pode afetar a avaliação da sua capacidade de controlar o seu comportamento naquele momento específico. Mesmo que Nick tenha consumido drogas, este facto por si só não constitui uma defesa legal válida em tribunal, exceto em circunstâncias muito limitadas. O uso de substâncias pode influenciar o elemento da intenção numa acusação de homicídio em primeiro grau. Mas em casos como este, se um suspeito recuperar uma arma após uma discussão, tal comportamento ainda demonstra claramente premeditação e intenção. Portanto, apresentar uma defesa baseada na dependência ou na capacidade mental reduzida enfrentaria obstáculos significativos. No caso da família Reiner, Rob e Michelle terão sido mortos à facada. Ainda não é claro se Nick levou a faca consigo ou se usou uma que estava disponível em casa. Mas os detalhes sobre a discussão sugerem sinais de premeditação. O consumo de drogas pode atenuar ligeiramente este fator, mas tem um peso limitado nas avaliações legais ao abrigo da lei da Califórnia. Neste estado, se for condenado por homicídio qualificado com circunstâncias agravantes, Nick poderá enfrentar prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Sem fatores atenuantes, a pena vai dos 25 anos à prisão perpétua. Não há indícios de legítima defesa ou de homicídio negligente. Tudo indica que se trata de um homicídio motivado por razões pessoais, ou daquilo que é habitualmente descrito como um crime passional. O caso ganha ainda mais impacto pelo fato de as vítimas serem Rob Reiner e Michelle, figuras conhecidas em Hollywood. Entre as possíveis testemunhas, poderão estar Conan O'Brien, Larry David, Billy Crystal e outros, cujos depoimentos carregados de emoção poderão transformar o julgamento numa verdadeira tragédia de Hollywood encenada num tribunal. O julgamento está previsto para o final de 2026 ou 2027, com uma elevada probabilidade de não ser assinado qualquer acordo judicial. Espera-se que o procurador Nathan Hochman se baseie tanto nas provas, materiais como na narrativa geral do caso, para apresentar as acusações contra Nick, o que poderá fazer deste um dos julgamentos criminais de maior impacto nos Estados Unidos desde o caso O.J. Simpson ou o julgamento dos irmãos Menendez. Neste contexto, todos os aspectos do comportamento de Nick, o seu vício, o seu estado mental e a brutalidade do crime serão minuciosamente examinados em tribunal. Ainda assim, é evidente que a tragédia de uma poderosa família de Hollywood obrigou o mundo a confrontar-se com uma história profundamente comovente e chocante. Além disso, provas forenses recentes ligam alegadamente Nick Reiner diretamente à cena do crime, incluindo imagens de vídeo, vestígios de ADN e outras provas físicas. Isto torna a tarefa da defesa ainda mais difícil, especialmente quando se considera qualquer alegação de legítima defesa, dado que Rob e Michelle eram idosos, enquanto Nick tem apenas 32 anos, o que não deixa fundamento legítimo para tal justificação. Quanto ao estado mental, alguns casos baseiam-se em argumentos de homicídio negligente, ou seja, ausência de intenção de matar. No entanto, neste caso, as evidências de premeditação parecem bastante claras.
Uma discussão com os pais, seguida do esfaqueamento fatal, sugere fortemente que não se tratou de um acidente. Uma notícia da revista People afirmou que Rob e Michelle tinham as gargantas cortadas. A confirmar-se, este pormenor indica um elevado nível de planeamento, possivelmente envolvendo uma abordagem pelas costas. Estas informações preliminares reforçam ainda mais a posição da acusação. Alan Jackson, que lidera a defesa, vai enfrentar imensos desafios. A posição exata dos corpos dentro da mansão ainda não foi divulgada, e o sistema de segurança e as câmaras de vigilância da residência podem ter captado momentos cruciais do incidente, o que coloca uma enorme pressão sobre qualquer narrativa da defesa. E, por fim, ao analisarmos o próprio Nick Reiner, como já sabem, ele cresceu no meio da extrema riqueza, mas também lutou intensamente contra o vício. Um problema que as famílias de todas as classes sociais de todo o país podem compreender. Ao considerarmos um júri formado por residentes do condado de Los Angeles, nem todos os jurados serão ricos, sendo necessário questionar como irão percepcionar um homem que viveu à custa da fama e da fortuna dos seus pais. Como acham que o verão? Convidamos-los a partilhar as suas opiniões conosco. 7. A noite fatídica. Uma discussão tensa entre filho e pais antes da tragédia. Na noite de sábado, 13 de dezembro de 2025, a casa do comediante Conan O'Brien, em West Los Angeles, brilhava com luzes e ecoava com risos de algumas das figuras mais famosas de Hollywood. A festa de Natal anual de Conan era sempre um evento muito aguardado, uma rara ocasião em que as estrelas podiam relaxar e interagir livremente sem câmeras. Rob Reiner e a sua mulher, Michelle Singer Reiner, estiveram presentes, como é habitual. Desta vez, porém, não vieram sozinhos. Trouxeram consigo o filho mais novo, Nick Reiner, uma decisão que muitos acreditaram posteriormente ter sido motivada por uma profunda e crescente preocupação. Rob e Michelle não queriam deixar Nick sozinho em casa. Nos meses que antecederam essa noite, tornou-se cada vez mais instável. Antigos vícios ressurgiram. Passava noites a vaguear sem rumo e a fazer chamadas noturnas que acordavam os seus pais assustados. Decidiram levar Nick à festa, em parte na esperança de que o ambiente alegre o pudesse animar, e em parte porque queriam ficar de olho nele. Nick não estava na lista oficial de convidados, mas Rob enviou uma mensagem a Conan com antecedência e o gentil anfitrião concordou imediatamente. Quando a família chegou, tudo parecia normal ao início. Rob passou o braço à volta de Conan em agradecimento. Michelle sorriu calorosamente no seu elegante vestido escuro. Nick, no entanto, estava à parte. Vestindo um moletom cinzento surrado com o capuz levantado, permanecia em silêncio a um canto. Enquanto os outros convidados estavam elegantemente vestidos e conversavam animadamente, Nick deambulava sozinho. Os seus olhos ansiosos perscrutavam cada rosto, como se procurasse algo que só ele conseguia ver. Poucos minutos depois, o seu comportamento estranho começou a chamar a atenção. Nick aproximava-se dos convidados abruptamente, fazendo perguntas que deixavam as pessoas desconfortáveis. Qual é o seu nome? O seu nome completo? Você é famoso? A sua voz era plana e sem emoção, mas o seu olhar era intenso e fixo. Muitos convidados responderam educadamente e depois tentaram pedir desculpa e ir embora. Outros segredavam entre si que o jovem parecia meio assustador. Jane Fonda recordou mais tarde que sentiu um arrepio na espinha quando Nick se aproximou demasiado dela e a encarou sem pestanejar. O incidente mais grave envolveu Bill Hader. Nick intrometeu-se subitamente numa conversa privada que Bill Hader estava a ter e repetiu as mesmas perguntas perturbadoras. Hader tried to remain polite, explaining that he was in the middle of a personal conversation. Nick did not move. He stood there in heavy silence, staring fixedly at Hader before abruptly turning and walking away, his anger clearly visible. The atmosphere around them froze and several people turned to watch him go. Rob Reiner realized that the situation was deteriorating. He pulled Nick aside to a secluded corner near the hallway, and his voice began to rise. The argument erupted quickly and loudly, so loud that guests in other rooms could hear it. Rob scolded his son for making people uncomfortable and told him he needed to control himself. Michelle stood nearby, sometimes trying to calm her husband, sometimes urging Nick to settle down. But Nick did not listen. He snapped back with sharp, hostile remarks, his voice growing louder by the second. The confrontation lasted several minutes, long enough to cast a heavy shadow over the entire party. After the tense exchange, Rob and Michelle decided to leave. They said little, but their eyes were filled with worry as they looked at Nick, the son they had loved and tried so desperately to protect. One witness later recalled, they left, but they kept looking back at their son as if to say, "We love you no matter what, but right now we have to go." That night, Nick did not leave with his parents. He stayed at the party a while longer, his face darkened, his demeanor unreadable. His behavior left many guests shaken with an unsettling sense that a storm was quietly gathering.
No one could have imagined that just a few hours later, tragedy would unfold inside the Reiner family's Brentwood home. The case of Rob Reiner and Michelle Reiner remains an unfinished and deeply painful tragedy. From the latest details about the timing of the attack and the crime scene to the arrest of Nick Reiner, everything reveals a story steeped in sorrow within the very Brentwood house the family once considered a place of peace. Love, forgiveness, and years of effort to save Nick from addiction now survive only in the memories of family members and colleagues as the tragedy has already taken place. Have you ever wondered in those final moments whether Rob and Michelle realized how futile their attempts to save their son had become? Could anyone have imagined that a lifetime of love and sacrifice would end in such a devastating way? These questions haunt not only the Reiner family, but everyone who follows this story. Thank you for staying with us through the latest developments in this case. Please leave a comment to share your feelings, and don't forget to subscribe to the channel to stay updated on further information about this tragedy and other high-profile cases. Your attention and your voice are also a way to honor the victims and keep their story alive.